Hoje a gente quer falar com pessoas que já tiveram a sensação de se sentirem não pertencentes, desencaixadas de alguma forma, seja na sua família, seja no mundo. Essa sensação de serem meio esquisitas, diferentonas demais. De não se identificar, né, com aquilo que está disponível para elas, seja no trabalho, seja na vida pessoal, aquilo que dizem que é o certo, o padrão, né? A gente não conseguir se encontrar e se ver nisso. Sejam, por exemplo, pessoas que não se identificam com a religião das suas famílias, que quiseram seguir uma carreira diferente ou um estilo de vida diferente e estão sempre com aquela sensação de serem os diferentões, os esquisitões, de não receberem apoio. E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre isso, então sejam bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast aqui do Cadê o Sentido? Eu sou a Camila. Eu sou a Gabi. E nós duas somos psicólogas, eu sou especialista em psicologia positiva. Eu tenho mestrado em psicologia da saúde. Também sou escritora e a Gabi também é praticante de Kung Fu. Muito bem. Nós já tivemos na nossa vida com mais intensidade e hoje em dia a gente ainda passa por isso, mas tende a ser um pouco mais fácil porque a gente aprendeu a quê? A entender que tudo aquilo que muitas vezes nos tornava, parecia que era um defeito, hoje em dia a gente vê como um tesouro, como algo muito especial. Algumas dessas características também que a gente pode citar, Gabi, são que nós somos pessoas sensíveis, somos pessoas que dificilmente conseguem seguir uma religião específica, uma filosofia específica, uma abordagem da psicologia específica. Nós somos quase multidisciplinares, a gente gosta muito de ver o todo, de beber de várias fontes e integrar isso, né, de alguma forma. Isso já foi fonte de muito sofrimento, né? Por exemplo, quando a gente começou a pensar na ideia do Cadê o Sentido, vinha muito aquela coisa de regras, né? Então, como que um canal deve ser construído? Tu precisa ter um nicho, né? Isso desde quando eu comecei a me colocar como psicóloga, foi bem na época que a gente começou a usar mais as redes sociais para se promover. E aí tu vai tentar aprender, tu faz um curso, qual é o teu nicho, qual é a tua especialidade? E eu nunca consegui me enquadrar nisso. E o Cadê Sentido também, né? Ele fala sobre tudo da nossa vida. Sim. Ele não fala sobre uma única coisa. A gente traz aqui um quadro de meditações guiadas, um quadro do Arte Sentido, em que a gente fala também sobre música, sobre filmes, séries, livros, né? A Gabi também é praticante de Kung Fu. Na nossa própria, não só na nossa atividade como psicólogas, mas na nossa carreira também, né, Gabi? Então eu também sou escritora de romances, a gente também é comunicadora, tu também é praticante, né, de Kung Fu. Então, essa sensação de a gente se sentir desencaixada nos acompanha em vários momentos da nossa vida, né? Desde muito cedo, assim, né? Até o que eu lembro, agora para dar de exemplo, na faculdade, que os professores falavam assim, tu tem que ter uma abordagem, né? Senão fica uma salada de frutas. Mas eu sempre gostei de elementos diferentes das abordagens. E eu entendo que era um aviso para te não sair misturando sem uma certa consciência, né? E uma coerência entre as coisas. Mas aquilo acaba me deixando culpada por ter curiosidade de querer aprender sobre tudo, né? Querer ler o humanismo, ler o Jung e gostar da cognitiva comportamental. Como é que eu faço essas coisas se encaixarem, né? E é interessante como a gente vê isso nos nossos pacientes hoje, como eles precisam, na verdade, né, dessas... E como justamente os melhores feedbacks que a gente recebe são: nossa, eu gosto tanto do processo de terapia aqui contigo, porque justamente a gente consegue falar de várias coisas e tratar de diversas temáticas com profundidade e com muita responsabilidade também, porque a gente tem muito estudo e fundamentação para todas essas coisas, né? Mas saindo um pouco dessa nossa parte de psicólogas, né? Eu fico pensando também para quem está nos ouvindo, que se identifica com essas coisas nas mais diversas áreas, sabe? Como a gente comentou, talvez na sua espiritualidade, não consigo me identificar com só uma religião, com só uma filosofia, ou nossa, eu sinto que eu sou tão diferente da minha família. E a gente parou para pensar também quais são as dores e as delícias de ser uma pessoa assim que não se encaixa muitas vezes na sua família, muitas vezes no mundo. Quem sabe a gente começa pelas dores, né, Gabi? Pode ser. Que é mais fácil.
Mas mais fácil de identificar. Primeiro eu penso que é aquela sensação de estar sozinho, que é muito difícil, né? Então, com quem eu me identifico? Quem é que vai me apoiar nesse caminho se eu não estou enxergando outras pessoas que estão caminhando nesse lugar? Assim, eu não tenho referência. Isso. Essa é uma dor muito grande, não ter uma referência. Modelos, né? Então é como se a gente tivesse que constantemente estar tendo que criar o nosso próprio caminho, né? Eu trago muitas vezes para vários pacientes, assim, que é de a pessoa ser abridora, né, de caminhos, é a pessoa que vai na frente, assim, ó, desmatando ali realmente o mato, né? E é uma sensação constante, eu acho, de muita confusão, porque quando tu não tem modelos, existe uma certa sensação de liberdade, de uau, posso criar o meu próprio caminho, mas eu nunca vi ninguém fazendo isso, né? Seja o exercício de uma maternidade diferente, isso aparece muito para muitas pacientes também. Nossa, eu aprendi que ser mãe é abdicar de si mesma. Então, se eu não tô abdicando de mim mesma e eu tô cuidando de mim mesma e ainda assim eu amo meus filhos, que culpa, meu Deus, de eu cuidar também dos meus sonhos, da minha individualidade, dos meus projetos, também é uma falta de referência. Às vezes a pessoa quer prosperar financeiramente e a família sempre foi muito humilde, muito contida nesse sentido, então dá a sensação de, nossa, só posso estar doido, só posso estar doida. E até eu penso uma sensação de traição, que a gente fica com as nossas referências ou com os nossos ancestrais, digamos assim, né? Que daqui a pouco a gente tem muita gratidão pelo caminho que foi colocado para nós, porque ele nos levou até aqui. Mas aí a gente olha para trás e a gente não se identifica com tudo, e aí a gente quer fazer diferente. E dá aquela sensação de, será que eu tô sendo injusto? Será que eu tô sendo ingrato àquilo que foi dado para mim, né? Então até essa sensação, daqui a pouco eu já acompanhei pessoas que prosperaram muito financeiramente, mas vieram de um ambiente muito humilde. Por mais que a pessoa ajudasse a família, estivesse presente, ainda se sentia culpada por estar vivendo uma vida muito diferente que os pais viveram ou que outras pessoas tinham ali como referência, né? Fico pensando em modelos de relacionamento amoroso também, porque muitas vezes a gente tem uma referência até de relacionamentos não tão saudáveis assim. Então, será que a gente se permite, né, viver uma relação com muita comunicação, com muita vulnerabilidade, com muita empatia, escuta, expressão? Como que é viver esse relacionamento também? Se eu nunca tive, né, esse modelo, como que eu vivo um relacionamento em que a gente tem conexão e ao mesmo tempo a gente mantém um nível saudável de individualidade e liberdade, por exemplo? Como que a gente constrói essas coisas sem nunca ter tido referência, né? E um outro ponto que pra mim pega muito é a dúvida às vezes, né? A autodúvida. Será que eu tô querendo demais? Porque às vezes a gente identifica, né? Não, eu quero um relacionamento que tenha tudo isso. Eu quero um trabalho num modelo diferente do que eu já vi até hoje. E aí quando a gente vai começar, as coisas nem sempre saem como a gente planejou, né? Na maioria das vezes não saem. E aí, como que eu consigo bancar essa tentativa, né? A gente se sente um pouco louco, né? E começa a duvidar do que a gente tá fazendo, né? Isso, esse eu acho que é o maior perigo, né? Porque já é tanta invalidação, porque ao redor, normalmente, até eu quero trazer, que a Gabi sabiamente lembrou dessa história, que é do Fernão Capelo Gaivota, que representa muito bem. A gente tem a história do patinho feio, que também fala bastante disso, né? De um serzinho ali que sempre se sentiu errado, mas na verdade era só diferente, ele só não era um patinho, ele era um cisne. E a história do Fernão Capelo Gaivota traz mais ou menos a mesma temática, que é de uma gaivota que um dia parou e se perguntou por que a gente tá sempre buscando comida e fazendo ninhos e acasalando nesses mesmos lugares. Vocês já perceberam que tem todos aqueles outros lugares ali? E as gaivotas assim, mas tu tá doido? Bem capaz que a gente vai pra lá, a gente tá seguro aqui, tá tudo garantido, né? Não vem tu querer inventar ideia. E aí Fernão Capelo Gaivota se sente o louco, né? E ao mesmo tempo ele tem esse impulso, tem essa força dentro dele que sempre puxa ele pra vambora. E ninguém acompanha ele até que ele decide ir sozinho. E quando ele vai sozinho, ele explora assim todas essas diferentes regiões, né? Explora diferentes possibilidades e ele volta dizendo, uau, de fato! E aí acontecem dois movimentos possíveis.
Um deles é que algumas gaivotas se inspiram. Então, nossa, Fernão Capelo Gaivota, né? Que bom que tu fez isso, deu super certo, agora eu quero ir também. E outras se ressentem. Ai, o que ele tinha que inventar de fazer isso, né? E eu penso muito o quanto a gente tem que estar sempre se desafiando a não se apegar em quem se ressente e sim a quem quer seguir com a gente. E é interessante porque às vezes a gente tá fazendo por nós, porque até não parece que não é uma escolha, né? Tu precisa seguir aquela coisa, porque se tu não segue, dói. E aí tu acaba seguindo por ti, não é pelos outros, e tu tá só vivendo a tua vida e tu incomoda as outras pessoas. É o que a gente fala, né? Às vezes parece que a nossa existência incomoda. Porque tu mexe com as certezas, né? Antes a pessoa podia acreditar que aquela era a única possibilidade. E quando tu faz diferente, mesmo que não tenha nada a ver com outra pessoa, tu acaba obrigando as pessoas a se questionarem, né? Isso mesmo. Então, esses movimentos, muitas vezes, de julgamentos, eles são resistências a esse questionamento. Não tem a ver contigo, não é pessoal. Isso, esse é o desafio. E o que tu trouxe, né, de tem uma força ali contigo, eu acho que entra nas delícias de viver isso. Porque, como tu bem trouxe, uma das dores é justamente se sentir muito solitário nesse caminho, se sentir confuso, se sentir doido, ser muito julgado. Eu penso, assim, cada vez mais eu vejo o quanto quando a gente decide seguir um caminho muito autêntico, o julgamento vem junto desse caminho, né? Dos outros e nosso, né? Isso, exatamente. Mas dentro das delícias entra, eu acredito, essa força. A gente é muito abençoado para fazer o que precisa ser feito. E se a gente segue esse caminho, eu sinto que a gente é realmente abençoado com uma potência, um poder interno assim inexplicável. Aquelas coincidências que acontecem, né? E uma coisa que eu queria acrescentar, sei que a gente já tá falando das delícias, mas assim, quando a gente fala que é abençoado, não quer dizer que vai ser fácil. Né? Eu acho que é no sentido assim, tu ganha uma força extra pra fazer o que tem que ser feito, mas tu tem que trabalhar. Tu tem que se comprometer, tem que ser constante. Não é só ficar esperando, porque a minha sensação é que o incômodo vem, aí tu decide fazer alguma coisa e aí as coisas vão se abrindo, encaixa ali, encaixa aqui. Mas primeiro vem muito esforço, sabe? Um esforço positivo, não é um esforço de sofrimento. Mas existe um comprometimento com aquela ideia, sabe? Com certeza, com certeza. E eu acho também que nos acompanha junto uma sensação constante de satisfação com o caminho. É uma coisa tipo assim, nossa, não sei muito bem o que eu tô fazendo, tô me sentindo meio doida aqui, mas ai, que caminho bom! Eu farei isso o resto da minha vida, né? É isso. Essa sensação. E o que a gente pensou também, né, falando das dores, das delícias, também um antídoto que a gente quis trazer, né, para essa sensação constante assim de julgamento, de estar sozinha, que eu acho que é justamente o que a gente faz muito aqui no Cadê o Sentido entre nós e que a gente quer propor para vocês aqui também, é esse senso de comunidade. Porque justamente a gente estava falando do quanto a gente precisa de modelos, a gente precisa de referências. Eu tive essa sensação a primeira vez com a minha primeira psicóloga, que é como se eu tivesse visto assim, tem outra doida que nem eu! Que coisa boa pra sentir de uma psicóloga. Pois é. É porque sempre houve esse questionamento. Nossa, por que eu me questiono tanto sobre o sentido da vida? Por que eu sinto tudo tão intensamente, sabe? E aí, quando a gente tá com as pessoas erradas, a gente vai ter constantemente uma sensação de invalidação, de julgamento, de que a gente tá exagerando, de que a gente tá criando, né, coisas onde não existem. E quando a gente tá com o nosso, sabe, as nossas pessoas, é assim, caramba, eu te entendo, eu sinto da mesma forma também. E sabe que eu acho muito interessante que tá aí dentro das coisas boas, porque essas pessoas, elas se revelam quando tu já tá no teu caminho. Elas não vêm antes, sabe? A minha sensação foi muito essa, porque a gente já se conhecia muitos anos antes e a gente não teve a amizade que a gente tem hoje. Foi quando nós dois entramos num processo de autoconhecimento, a gente começou a se mostrar mais diferente e aí a gente se conectou. E aí foi aparecendo outras pessoas. Então é aquilo, primeiro a gente começa às vezes com referências famosas, né? De filmes. Mais distantes, né? Completamente distantes. E não são pessoas que fazem exatamente o que tu quer fazer. Eu tenho referências em áreas que eu nunca vou explorar na minha vida. Então, filmes sobre, sei lá, uma pessoa que anda de bicicleta não sei quantos quilômetros. Eu não gosto disso. Mas
aquela coisa de ver a pessoa indo, mesmo quando dizem que ela era louca, e ela se esforçando, isso era uma inspiração, independente da área. E aí, quando eu fui ficando mais autêntica, essas pessoas começam a se revelar nesse caminho pra te dar força, sabe? Então, como a gente precisa seguir firme no nosso caminho, né? E encontrando, assim, as nossas pessoas, eu sinto também que a gente faz um propósito juntas, sabe? Que nem o que a gente tá fazendo aqui entre a gente, como é importante pra gente. E um dos objetivos que a gente trouxe, assim, quando a gente quis iniciar o Cadê o Sentido foi: caramba, vamos falar com pessoas que precisam ouvir essas coisas que a gente tá falando, e como a gente queria ter tido essas referências também quando a gente começou, né, o nosso processo. Então, se tu te identifica aqui com a gente, já é um grande passo, e a gente torce muito para que tu encontre as tuas pessoas. Se a gente parar para pensar, isso que acontece com o patinho feio, ele só se reconhece como um cisne especial quando ele encontra outros cisnes também, e aí ele vê: meu Deus, eu nunca precisava ser um patinho, tem outros cisnes. Então busque isso assim também na tua vida, sabendo o quanto as relações são transformadoras, né, pra nossa vida. Tem mais algo que tu gostaria de acrescentar, Gabi? O que eu acho que é muito, muito importante é que eu sinto esse caminho, é algo pessoal, não precisa se aplicar a todo mundo, como uma iguaria, assim, que a gente vai conseguindo apreciar com o tempo, sabe? Então, no início, às vezes ele não tem um gosto muito saboroso, ele é bem desafiador, né? A gente não tem muita certeza. Eu fiz tanta coisa antes de começar a sentir que elas foram se encaixando, mas eu precisava fazer. Então, assim, às vezes quando tu tá sentindo que tá travado, eu não sei bem qual é, não fica tentando decidir o que é. Pega a tua intuição e faz. E aí vai em cima disso, faz, e uma hora a gente olha pra trás e aquelas coisas vão se conectando. Então, não trava, sabe? Não fica assim, tá, mas quem sou eu? Qual é o caminho que eu tô aqui abrindo? Porque muitos caminhos que eu sinto que eu fui abrindo hoje, eu fui descobrindo qual era depois. Eu primeiro tava fazendo muita coisa. E de alguns a gente se desconectou, mas para aqueles momentos, né, iniciais, eles eram importantes, relevantes e necessários. Acho que é o famoso caminho se faz caminhando, então só caminha. É só tenha coragem pra isso. Então, se tu te sente um esquisitão, uma esquisitona, seja bem-vindo ao grupo. Estamos aí. E é isso, gente. Eu espero que tenha feito sentido esse vídeo pra você. Segue firme no teu caminho, tem outros como tu. E é isso, a gente se vê nos próximos vídeos. Se tu quiser, se tu é nova aqui e quiser continuar acompanhando, não deixa de te inscrever no canal. E se quiser compartilhar com alguém, fique à vontade. Isso é isso, Gabi. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tá bom? E a enquadração, eu ia dizer, olha como é que a gente já começa. Vamos fazer um vídeo assim. Zoeira! Hoje a gente quer falar com pessoa. Eu tô muito brava. Hoje. Por que eu não consegui focar no assunto? Tá tudo bem. Eu vou tentar de novo, tá? Vamos ver se vai. 2, 3. Por que você tá pequeno de novo? Eu sou pequena. Eu tô meio pequena pra caber. Quanto mais eu penso que eu não posso rir, me dá vontade. Não, pode rir. Não, pode rir. Eu acho que eu vou ter que entrar no meio do vídeo. Pode ser, eu fico aqui. Ai, Gabi! Vai lá, finge que eu não tô aqui. As caras, né?